TRT Alerta. Faltou apenas uma assinatura para que ela fosse à frente. Então, eu acho que isso pode contribuir muito aí com o meu relato em relação à falsificação do Diário Oficial, que hoje é um processo que corre em segredo de justiça. Muito obrigado. No segundo item, o senhor diz: em seguida, vieram diversas compras efetuadas em atacado de algumas empresas fornecedoras de material de limpeza e alimentação, contratadas pelo governo com valores superestimados. Fato relatado na imprensa local, onde poderemos encaminhar vídeos gravados da época que comprovam que alguns valores desses produtos de limpeza e alimentação custaram aos cofres públicos 300% a mais do que os preços praticados no varejo do comércio local. No que concerne aos valores superfaturados dos materiais adquiridos pela Prefeitura, alegados na inicial, o senhor ou algum dos outros denunciantes chegou a realizar a cotação de mercado que possa fornecer a esta comissão? Realizamos sim, Vossa Excelência. Inclusive, eu sou o autor de um processo que hoje corre também sob sigilo de justiça no Tribunal de Contas do Estado. Posso passar para suas mãos? Eu sou o autor desse pedido de inspeção na Prefeitura Municipal de Teresópolis, inclusive diante da gravidade dos fatos e dos vídeos anexados, notas fiscais da época, vídeos gravados em supermercados, fazendo um comparativo dos preços que estariam sendo contratados pela Prefeitura e os preços que são praticados no comércio local. O Tribunal de Contas do Estado deu entendimento pelas gravíssimas acusações que ali continham, de acordo com as notas fiscais, e o próprio despacho do Tribunal de Contas relata isso. Instauraram aí uma investigação e hoje corre também em sigilo dentro do Tribunal de Contas do Estado. O senhor continuou dizendo: através de outra denúncia à Justiça, o prefeito Jorge Mário tornou-se réu por improbidade administrativa, sendo obrigado a devolver aos cofres municipais os valores de R$500 mil, juntamente com o escritório de advocacia Corréu, contratado ilegalmente pelo prefeito Jorge Mário. Foram contratos desnecessários, segundo o senhor afirma, efetuados pelo governo municipal, nos mesmos valores de R$500 mil, considerando que a Prefeitura Municipal de Teresópolis tem o seu organograma e devidamente nomeados procuradores, subprocuradores, subsecretários especiais de assuntos jurídicos, além de ter um quadro de funcionários de carreira altamente qualificada. Quanto a essa matéria, qual o elemento fático o senhor pode nos apresentar em relação ao processo de improbidade administrativa e devolução de R$500 mil alegado no parágrafo 3º da sua denúncia? Excelência, eu tenho aqui em minhas mãos um levantamento que eu fiz. São aproximadamente de 300 processos que o prefeito Jorge Mário Sedilacek, hoje como representante legal do município, ele responde em apenas 2 anos e 3 meses de governo. Também posso passar para suas mãos o número de toda essa relação de processos, muitos deles por descumprimento de ordens judiciais, perseguição a funcionários com indenizações, o próprio processo da Vital Engenharia Ambiental, da qual o senhor, na presidência dessa casa, foi autor de um pedido de liminar suspendendo aquele contrato de R$8.550.000 no início do governo, e que a Justiça deu-lhe deferimento nas 3 instâncias, entendendo achar desnecessário aquela contratação. A Câmara de Vereadores é autora desse processo. Então, eu gostaria de passar aqui cerca de 300 processos
que o governo, que o prefeito Jorge Mário, como representante legal do município hoje, responde pela municipalidade. Som para a OAB, por favor. Senhor presidente, a pergunta foi feita em relação à questão da contratação do escritório de advocacia e o recebimento de honorários que ultrapassavam o valor de R$500 mil e devolução. A pergunta foi feita e a resposta foi uma referência a 300 processos, não especificamente em relação aos R$500 mil. Eu gostaria de sugerir à presidência que intensificasse a pergunta e refizesse a pergunta. Por favor. Hoje o prefeito Jorge Mário, ele é corréu num processo de improbidade administrativa, já tendo inclusive uma liminar em primeira instância, suspendendo o pagamento de uma contratação de um escritório de advocacia no Rio de Janeiro. Esse escritório foi contratado como objeto dessa contratação obstaculizar alguns pagamentos de precatórios, e já tem essa ação ajuizada. Eu não tenho o número dela em mãos, possivelmente está entre um desses 300 processos que eu lhe passei, mas é um processo que já é público e notório, já existe liminar, e o prefeito Jorge Mário é corréu, junto com o seu procurador, da primeira instância, sob liminar, a devolver R$500 mil aos cofres municipais. Som para o doutor Jefferson. Mais uma questão, ele quando coloca aqui, ele, seu procurador, corréu, o procurador, ele pode nominar o procurador? Eu não teria certeza se eu estaria cometendo um engano, mas me parece que o procurador na época era o doutor Zandonaide, parece. Eu não tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Se não for ele, seria o seu antecessor, o doutor Antônio Geraldo. Satisfeito, deputado? Vamos então continuar. Informo o senhor que a contratação da empresa Vital Engenharia Ambiental cedeu pelo mesmo modus operandi com dispensa de licitação em caráter emergencial para remover barreiras e escombros causados pela tragédia do dia 12 de janeiro. Vídeos, fotos, depoimentos gravados, e nós vimos eles aqui, comprovam que a mesma empresa, já conhecida pela Justiça, fazia trabalhos de coleta de lixo domiciliar em bairros nobres do município e que sequer foram afetados pelas chuvas, como também foram flagrados com vídeos de depoimentos fazendo varreção, capina na porta, nas calçadas e jardineiras de clubes particulares, em ruas do centro da cidade e bairros que nada sofreram por essas catástrofes, desviando categoricamente o objetivo da contratação por dispensa de licitação, fatos amplamente divulgados em vídeos e disponibilizados em blogs e redes sociais da internet. Senhor Marcos, em relação à empresa Vital Engenharia, em algum momento foi constatado pelo senhor a utilização de funcionários públicos pela empresa Vital? Houve identificação de algum funcionário municipal supervisionando ou fazendo os serviços? Eu sou autor de um vídeo, que eu encaminhei a essa comissão, na qual eu converso ali, entrevisto, inclusive faço questão de caracterizar a data daquela gravação, embora seja um vídeo amador, eu não seja cinegrafista, mas ficou muito bem caracterizado as pessoas que ali estavam trabalhando e as funções que elas estavam executando naquele momento. Quando, na verdade, o objeto da contratação da empresa Vital Engenharia Ambiental, de acordo com o Diário Oficial do município, seria para retirada de entulhos, escombros e barreiras nos locais onde haviam sido danificados e atingidos pela tragédia do dia 12 de janeiro de 2011. Eu pediria até licença, Vossa Excelência, doutor Habib, eu esqueci de passar essa folha. Aqui também mais um processo onde o prefeito Jorge Mário, como representante legal do município, responde uma ação impetrada pelo Ministério Público por situação de risco e responsabilidade de administração.
Mais adiante, o senhor fala sinais exteriores de enriquecimento meteórico em apenas 2 anos como prefeito municipal, com apenas o vencimento que o cargo lhe permite, pois o mesmo, através de suas declarações de imposto de renda e à Justiça Eleitoral, alegava não possuir renda e bens compatíveis com os que apresenta atualmente como seus. Podemos citar a recente aquisição de imóveis em condomínios valorizados e luxuosos do município, automóveis de luxo, montagem de boutique, entre outros, e com sinais de enriquecimento. Eu pergunto a você, senhor Marcos, quanto às alegações de enriquecimento ilícito, o senhor tem alguma coisa mais a acrescentar a fim de subsidiar esta comissão? Eu teria, Vossa Excelência, apenas mais 2 dados que talvez pudessem contribuir para reforçar tudo que eu coloquei na petição inicial. Uma foto da casa onde o prefeito Jorge Mário Sedilacek morou de aluguel antes de assumir a prefeitura, e também a foto da casa, da bela casa, por sinal, que ele se mudou tão logo se elegeu prefeito. Eu acho que tem bastante materialidade nessa questão, e também um processo do qual ele foi réu na Justiça Federal, no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, o CREMERGE, de que ele sequer conseguia pagar ali as suas mensalidades no CREMERGE antes de ser eleito prefeito municipal. Por questões de ordem, todas as perguntas que os senhores desejarem, façam por escrito, ou então o senhor só responda depois que eu perguntar pela pergunta que foi realizada. Certo? Alguém, OAB, o senhor convidado, alguns servidores, vereadores, alguém que nos assiste, deseja fazer alguma pergunta? Não havendo ninguém que deseje perguntar, o senhor Marcos Vinícius, deseja fazer mais algum comentário ou alguma consideração? O senhor tem o tempo disponível desejado. Eu gostaria, sim, Vossa Excelência, aliás, aproveitar, antes de tudo, para cumprimentá-lo, estender o cumprimento aos 12 vereadores que aprovaram, por unanimidade, o pedido, não da comissão processante, mas um caminho alternativo que foi também apresentado, que seria uma CPI. Quero agradecer essa confiança. Hoje eu me sinto avalizado, me sinto como se os 12 vereadores fossem avalistas de tudo aquilo que eu declaro e afirmo e coloco em questão. Me sinto responsável, como se eu tivesse hoje em minhas mãos uma procuração de 6.000 e tantos, que hoje